Amigos, nós estamos vivendo um momento de transição. Vem aí o fair play financeiro. Tomara que seja para ficar e para se respeitar. Ainda que o Profut tenha seus defeitos, deu uma normatizada na coisa, né? Por exemplo, quem não paga, volta à dívida antiga, né? A recuperação judicial é um artifício que marca o clube, né? Quem é que vai fazer negócio com alguém que está em recuperação judicial? A outra alternativa, a SAF, tá aí o Botafogo devendo 3 bi. Hoje o Flávio Ordoc, que até participou daquela tentativa de reconstrução no Botafogo, com SAF e tal, mas ele entra no lado jurídico. Ele diz que não tem como ser 3 bi, que ele está por dentro e tal. Mas hoje, o Lauro Jardim, né, cronista consagrado, diz que o Botafogo deve 3 bilhões. Então, para que lado atirar? Fazer as coisas com governança, com organização e com investidores. Para se ter investidores, tem que ter credibilidade. O Internacional está pagando o transfer ban para o Krasnodar até o final de semana. E vai anunciar o João Marcelo zagueiro. Essas são duas notícias que eu quero meio que trazer, não sei se em primeira mão, mas para elucidar esse fato. O Inter, hoje eu tive a informação, quando foi fazer o negócio, que estava desfeito porque eles não aceitaram o depósito lá e tal, voltou, o Inter pediram que depositasse num determinado banco. E o Inter pediu algumas garantias, algumas situações de que não fosse uma fria. Então tem muita coisa que dizem, que falam e tal, e eu procuro me informar. Aí alguns dizem, tá passando pano. Não, eu estou informando o que eu sei. Por exemplo, o Inter agora está em tratativas com a Prefeitura de Guaíba, tem a Prefeitura de Porto Alegre, tem um monte de projetos andando, e aí vão dizer, mas é ano eleitoral. Bom, mas o Internacional tem que continuar fazendo as coisas. Isso aí não vai reverter uma tendência de eleição. O que reverte tendência de eleição são duas coisas. Projetos bem feitos, tá? Que ficou, por exemplo, marcante na figura do Giovanni Luigi com a construção do estádio Beira-Rio, e resultados de campo, que o Inter obteve poucos nos últimos tempos. A gente pode dizer que o presidente foi campeão gaúcho, quebrando a possibilidade de octa do Grêmio. O Internacional ficou entre os 4 da Libertadores e foi 2 vezes vice-campeão brasileiro. Não é pouco? Agora... Para efeitos de voto, pode ser pouco? Pode. Mas aí o cara que vai ser candidato também na nominata anterior, né? Na direção anterior, também não ganhou. Bom, nem sei se o Roberto Melo vai ser candidato, se por acaso o Alexandre Chaves Barcelos vai ser candidato. A verdade é que eu trabalho de uma forma plural. Roberto Melo também foi vice-campeão da Copa do Brasil, mas não ganhou gauchão, ganhou poucos grenais. E aí tudo isso pesa. Mas com o pepino que tem o Internacional de dever 1 bi, que é o mesmo que deve o Grêmio, isso que o Grêmio teve 300 milhões de investimento do Marcelo, do Rico e tal. Grêmio e Internacional vão jogar na Copa do Brasil contra adversários fracos. Passando, já estão com 5 milhões no bolso. O Inter com o Atlético e o Grêmio com Confiança. O Inter vai jogar em campo neutro com o Atlético. Pode ser no Couto Pereira. O Atlético e o Barra entraram em contato com o Coritiba para fazer o jogo lá na capital paranaense. Então, contra o Galo, o Atlético Mineiro jogaria contra o Barra, também em campo neutro, porque tem que ter pelo menos 10 mil pessoas no seu estádio, eles não têm, nem o Atlético em São João del Rei, nem o Barra em Camboriú, então seria no Couto Pereira. Tá? Então o Inter jogaria uma em casa e uma em campo neutro, e o Galo uma em casa e uma em campo neutro.
Félix Torres, pasmem, é o jogador que tem mais interceptações na área colorada. Na área, entre todos os zagueiros, entre todos os jogadores. É o SofaScore que está dizendo, não é o Vequito. E eu quero falar de uma coisa que eu sei que vai dar celeuma, e também não sou eu que estou dizendo. É levantamento. Eu não faço pesquisas desse tipo. Década com maior número de derrotas de clubes da primeira divisão. 70 em 172 jogos do Grêmio, 70 em 209 jogos do São Paulo. Era marcada pelo Pai Nato. Porque a gente celebra muito as vitórias e as derrotas, que são marcantes, que são doídas, que ferem. Tem que falar. Assim como eu não acoberto as coisas do Internacional, não vou acobertar as coisas do Grêmio, né? E o Inter, que é o rei do desperdício. 244 ações na área adversária, 227 tem o Vasco, 185 o Braga. Os 3 campeões do desperdício. Eu não vivo de estatística, mas eu tenho que saber que elas existem, e quando elas têm um cunho relativamente jornalístico, Félix Torres é só execrado, inclusive por mim. Jogador comum, jogador que tem dificuldades, mas tem esses números. Né? E o Grêmio precisa de um lateral esquerdo. Na enquete que eu fiz e faço todas as noites no @canal do REC, no Cadeira Cativa, a gente faz a enquete que fica ali no @canal do REC. E a gente encerra no final do programa no Cadeira Cativa, que vai ao ar das 18h05 às 19h30, todos os dias no @canal do REC e na Master TV, 520 e 20 da Clara. Pedro Gabriel, ganhou. O Mike do Novo Horizontino ficou com isso aqui. Contrataram, ficou com menos do que isso aqui, né? E o Caio Paulista ficou com isso aqui também. Então, Pedro Gabriel disparado, só que é contra o Palmeiras em São Paulo. Ó, Deus abençoe esse menino.